Oi pessoal, tudo jóia? Vamos a mais uma videoaula. Antes, eu quero dizer para vocês que meus vídeos tem 5 minutos, 10 minutos, eles são um pouquinho maiores, porque eu procuro abordar todo o conteúdo, tá? Com bastante exemplos, até propondo exercícios para vocês. Então, vamos assistir até o final? Sou a professora Adriana Ramazaki, estou aqui para tentar ajudá-los com regras básicas de derivadas trigonométricas. Vamos começar. O ciclo trigonométrico, como ele é? Bem, nós temos aqui o ciclo trigonométrico, que é o eixo x, que nós estabelecemos o cosseno, e o eixo y, onde nós trabalhamos o seno, certo? O ciclo trigonométrico, os ângulos, eles vão no sentido anti-horário. Então, 0 radianos ou 0 graus, π sobre 2 radianos ou 90 graus, π radianos ou 180 graus, 3π sobre 2 radianos ou 180 graus e 2π radianos ou 360 graus. O ciclo trigonométrico tem raio 1. Então, aqui no encontro dos eixos, a origem 0, para a direita 1, significa que cosseno de 0 ou de 2π vale 1. Para a esquerda, menos 1. Cosseno de π, menos 1. E cosseno de π sobre 2 ou 3π sobre 2 é 0. Para os senos, seno de 0 ou 360 graus, 0. Seno de π também vem para o eixo do seno, 0. Seno de 90 graus, 1. Seno de 270 graus, menos 1. Mas hoje não interessa para a gente saber se é 1, menos 1 ou 0. Interessa a gente ver os sinais que nós vamos estar trabalhando, quando são positivos e negativos. Então, este aqui é o primeiro quadrante. Como os ângulos começam assim no sentido anti-horário, então também vem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. O que nós temos? O seno, tanto no primeiro como no segundo quadrante, está neste trecho aqui, acima do 0. Então, são positivos. E terceiro e quarto quadrante está para baixo do 0, são negativos. O cosseno à direita do 0, quer dizer, primeiro e quarto quadrantes, o cosseno é positivo e negativo para segundo e terceiro quadrantes. E tem uma regrinha prática de derivada, que é você ver a derivada pelo sentido horário. Então, derivada de seno positivo, que aqui, cosseno é positivo. Derivada de seno positivo, cosseno positivo. Agora, derivada de cosseno positivo, seno negativo. Derivada de seno negativo, cosseno negativo. Derivada de cosseno negativo, seno positivo. Então, vamos às regrinhas de derivada. Da função seno, se eu tenho um coeficiente vezes seno, a derivada é esse coeficiente vezes cosseno. Então, exemplos. Raiz quadrada de 5 vezes seno de x. Vai ficar raiz quadrada de 5 cosseno de x, conforme a nossa regrinha. Menos 9 seno de x. Vai ficar menos 9 cosseno de x. E a derivada de 3 vezes e elevado a x é o próprio 3 vezes e elevado a x. Derivada de seno de t sobre 10 é cosseno de t sobre 10. Derivada de 4t ao quadrado, a gente aplica a regra da potência. O expoente 2 tomba multiplicando 4, 2 vezes 4, 8, e nós tiramos 1 do expoente. 2 menos 1, 1. Agora, a do cosseno. Quando nós temos uma função cosseno, a derivada é menos seno. Então, 4 cosseno de t vai ficar menos 4 seno de t. Tá? Eu quero. Quem é a derivada do cosseno? O seno com o valor oposto do cosseno. Tá? Se o cosseno estiver negativo, fica positivo. Se estiver positivo, fica negativo.
Então, ó, menos raiz quadrada de 2 cosseno de x vai ser menos raiz quadrada de 2, menos o menos raiz quadrada de 2 seno de x. Tá? Esse menos é da derivação e esse menos raiz de 2 é o coeficiente que já era negativo. Raiz de x não existe derivada. Então, aqui nós sabemos que é x elevado a meio. Certo? E a regra do tombo, o meio cai multiplicando e eu tiro 1 do expoente. Desse jeito ficou menos vezes menos, mais raiz quadrada de 2 vezes seno, e meio vezes x elevado a menos meio. Como a minha pergunta, ó, foi dada, foi feita com raiz, eu tenho que responder com raiz, certo? Então, esse expoente está negativo. A primeira coisa, eu tenho que deixá-lo positivo. Eu trago ele para o denominador. Então, fica 1 sobre x elevado a meio positivo. Agora, eu ponho dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 2 vezes seno de x, mais 1 sobre 2 vezes raiz de x. Não vamos racionalizar por enquanto, tá? A gente só está trabalhando regrinhas mesmo de derivação, tá bom? Aqui, cosseno de θ sobre 5 mais θ. Ó, é em função de θ, então θ é a minha variável. Cosseno fica menos seno sobre 5. E derivada de θ é 1, porque está elevado a 1. Então, é 1. Então, o sinal de menos, aqui eu só pus em azulzinho, certo? Vamos lá. Tangente. Quando você tem tangente, você tem a derivada é secante ao quadrado. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Então, você pode estar trabalhando com trigonometria e você chega numa resposta, num trecho que fica seno sobre cosseno. Você pode substituir por tangente. Tá? Então, 3 vezes tangente de x vai ser 3 vezes secante ao quadrado de x. Então, aqui a gente só aplica regra. É muito interessante vocês terem uma tabela com essas regras que eu estou apresentando e com essas regras você tentar resolver os exercícios, porque aí você vai aprendendo a manusear, a trabalhar com elas. Então, ó, raiz quadrada de 3 vezes tangente de x mais 5x, a derivada aqui de tangente fica raiz quadrada de 3 vezes secante ao quadrado, mais 5 vezes derivada de x é 1. 5 vezes 1, 5. Aqui, no lugar de tangente de θ, a gente põe secante ao quadrado de θ sobre 2. Derivada de π, 0, porque ó, aqui vamos derivar em função de θ. Então, π é uma constante. E derivada de constante é 1. Bem, temos cossecante. Tá? Cossecante. O que é cossecante? Cossecante é a função inversa do seno. Então, 1 sobre seno é a mesma coisa que cossecante. Então, toda vez que vocês verem cossecante, saibam que é 1 sobre seno. Então, como que é a derivada? Ela cresce, ó. Fica, primeiro o oposto, menos, certo? O coeficiente repete cossecante vezes cotangente. Então, neste exemplo, se eu tenho menos 7 cossecante, mais 2 sobre t ao quadrado. Então, a primeira coisa aqui é arrumar, né? Porque eu não vou conseguir derivar t ao quadrado no denominador. Então, fica 2 vezes t elevado a menos 2. Olha a propriedade de potenciação aqui. Então, agora vamos derivar. Então, fica menos, certo? Da derivada, o menos 7, que eu ponho aqui, cossecante vezes cotangente, ó, da derivada. Mais, cai o menos 2, vezes o 2, vezes o t, o menos 2 eu tiro 1 ainda. Então, nossa resposta aqui fica positivo. Menos 2 vezes 2 fica menos 4, e t elevado a menos 3. Como a pergunta foi feita com expoente positivo, nós arrumamos para o expoente também ficar positivo. Então, resposta final. 7 cossecante de t, cotangente de t, menos 4 sobre t ao cubo. Agora,
outros dois exemplos de cossecante. Então aqui, eu já tenho o sinal de menos, tá? Como é menos, eu quero o oposto, ó, né? Então eu ponho mais 2/5 cossecante vezes cotangente. Aqui, nós temos que arrumar, porque ó, em função de θ, cossecante de θ e tem raiz cúbica de θ. Essa raiz cúbica de θ é a mesma coisa que θ elevado a 1/3, certo? Então, reescrevemos. Derivada de cossecante sobre 10 vai ficar menos cossecante vezes cotangente sobre 10. Menos tomba 1/3 vezes θ elevado ao expoente 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 dá menos 2/3. A pergunta foi feita com raiz, então eu tenho que devolver na raiz. O expoente está negativo, primeiro eu tenho que deixar ele positivo, tá? Então eu desço e já escrevo aqui na raiz. Então fica, lembra que o denominador vem para o índice e o numerador vira o expoente. Então fica 3 vezes raiz cúbica de θ ao quadrado. Tá? Secante. A cossecante, a gente faz cossecante vezes cotangente, mas a gente troca o sinal. A secante é secante vezes tangente, tá? Então, se eu tenho f de t igual a menos 2 vezes secante de t, a derivada vai ser menos 2 vezes secante vezes tangente. Tá aqui. E lembrando, o que é secante? Secante é 1 sobre cosseno. Secante é a inversa do cosseno. Bom, o exemplo B, eu tenho que pegar o x ao cubo e trazer ele para o numerador, para conseguir derivar. Então, 7 vezes x elevado a menos 3. Derivada de secante é secante vezes tangente. Aqui está, eu digitei cotangente. Foi um erro de digitação. Vezes tangente. Tomba o expoente menos 3 vezes o 7 e a gente faz x elevado a menos 3 menos 1. Então, ó, digitei uma vez errado, aí faz Ctrl C, Ctrl V, fica problema. Certo? Então, secante tangente, menos 21 com x elevado a menos 4. Vamos responder com expoente positivo. Então, x menos 4 vem para o denominador. A resposta fica sendo secante vezes tangente de x menos 21 sobre x à quarta. E de cotangente? Ah, não, tem mais uma aqui de secante. Mais um exemplo, né? Então, ó, o que nós vamos fazer aqui? Derivar aqui, e aqui tem θ ao quadrado, vamos derivar também. Então, a gente tem, separando, vamos fazer pelas cores, 3 vezes secante vezes tangente, sobre 5, e aqui o 2 tomba, né, e tiro 1 do expoente. Esses dois dá para simplificar, já que é uma fração, né, ó, aqui é expoente, denominador 1. Então, ó, numerador com denominador dá para a gente simplificar, dividindo por 2. Aí ficou 1 e 1. Então, a resposta, né? 3 secante de θ, tangente de θ sobre 5, mais θ, que 2 menos 1 dá 1. E falta agora da cotangente. Então, quando eu derivo cotangente, ele dá menos cossecante ao quadrado. Lembra que tangente dá secante ao quadrado positivo. Cotangente dá menos cossecante ao quadrado. O que é cotangente? É cosseno sobre seno. Tá? Nós podemos escrever também que é igual a 1 sobre tangente de x. Cotangente é a operação inversa. Tangente não é seno sobre cosseno? Por isso que cotangente é o inverso, é cosseno sobre seno. Tá? Cadê? Achou? Então, vamos fazer aqui. Menos cotangente de t. Então, vai ficar menos... Ah, eu separei por cores.
cotangente de verde e t ao cubo sobre 6 de lilás. Então, menos cotangente é menos, aí eu derivo o cotangente, ó, é menos cossecante ao quadrado de t. Regra do tombo na potência. Caio 3, então 3 vezes t elevado a 3 menos 1. O 3 com 6 dá para simplificar. Dividindo por 3 fica 1 e 2. Então fica mais cossecante ao quadrado de t, mais t ao quadrado sobre 2. Tem mais de cotangente, né? Então, menos raiz quadrada de 7 vezes cotangente vai ficar menos raiz quadrada de 7 cossecante ao quadrado. Então, fica positivo. Raiz quadrada de 7 vezes cossecante ao quadrado de x. E este aqui, né? Gente, não vai colocando em raiz. Ó, raiz cúbica, não vai colocando no modo de fração. Raiz cúbica de 10. A minha função é em relação a θ. Tem θ aqui? Não tem, então isso aqui é constante, essa daqui dá zero. Tá? Então a gente só deriva essa primeira parcela. Então cotangente de θ sobre 2 vai ficar menos cossecante ao quadrado de θ sobre 2. Ó, menos zero. Derivada de constante zero. Resposta, menos cossecante ao quadrado de θ sobre 2. Bom, então as derivadas trigonométricas. De seno é cosseno. De cosseno, menos seno. De tangente, secante ao quadrado. De cossecante é cossecante vezes cotangente. De secante é secante vezes tangente. E de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, ó, temos exercícios aqui para fazer, né? Vamos lá, derivando menos cossecante de x. Então, ó, dá uma pause no vídeo, façam e depois play para a gente poder corrigir. Então, lá. Derivada vai ser menos, derivada de cosseno é menos seno. Menos vezes menos, mais. Certo? 3 vezes cosseno de t vai ser 3 vezes menos seno de t. Então, menos 3 seno de t. Aqui, menos seno de φ sobre 7. Vai ficar menos cosseno de φ sobre 7. Mais. Aqui, ó, quando você tem dessa maneira, nós até podemos resolver estas daqui pela regra do quociente. Mas não precisa, não vem ao caso. Por quê? Seno sobre cosseno é tangente. Então, essas são as respostas. Certo? Ó, isso aqui é tangente. Então, se eu tenho f de x igual a tangente de x, a derivada vai ser secante ao quadrado de x. Se eu resolver pela regra do quociente, vai dar certo também. Ó, menos 1 sobre cosseno de y. Se eu fizer pela regra do quociente, eu vou chegar na resposta menos secante vezes tangente. Mas 1 sobre cosseno é secante. Então, ó, menos secante. A derivada mantém o sinal secante vezes tangente. Aqui é a mesma coisa. Quem é 1 sobre seno? Cossecante. Então, a função f de x menos cossecante de x, por causa desse menos aqui. E a derivada vai ser como? Vai ser menos cossecante vezes cotangente. Por isso fica mais cossecante aqui. Certo? Agora, derivem essas duas. Estas são as respostas. Tá bom? Vamos corrigir. Ó, 5x menos 3 vezes e elevado a x menos secante de x. De 5x, caio 2, então fica 2 vezes 5 vezes x elevado a 2 menos 1. Derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Derivada de secante é secante vezes tangente. Então, arrumando, fica 10x, certo? Menos 3 vezes e elevado a x, menos secante vezes tangente de x. O 2.
Derivada de tangente de x é x. Separei em cores. Eu sempre esqueço. Eu separo para facilitar e sempre esqueço. Então, ó, derivada de tangente é secante ao quadrado sobre 2, menos, que é o sinal de fora. Derivada de 6 vezes cosseno de x, menos 6 vezes seno de x. Regrinha de sinal, menos vezes menos, mais 6 seno de x. Certo? Então, a nossa próxima videoaula será sobre as regras de derivadas, as básicas, né? As algébricas, que eu já dei em outra videoaula, e essas trigonométricas. Aí tem bastante exercícios que eu vou resolvendo e explicando para vocês, certo? Para vocês poderem treinar bastante. Quem não está inscrito, se inscreva no meu canal, certo? Agradeço demais. E coloque aí que gostou, tá bom? Beijos, bons estudos, até a nossa próxima videoaula. Tchau!